Olá, sejam muito bem-vindos ao Grandes Julgamentos. Este é mais um programa especial que vamos exibir este mês. Hoje vamos falar sobre 2 julgamentos envolvendo direitos dos trabalhadores, privados e públicos. No primeiro deles, a análise é sobre a estabilidade especial definida no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT. Já no segundo bloco, o julgamento é sobre o teto constitucional de salários no serviço público. Você vai acompanhar agora os melhores momentos de um julgamento onde um funcionário da Fundação Padre Anchieta, dispensado sem justa causa, entrou na Justiça pedindo estabilidade especial. A Fundação recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Veja só. O julgamento do recurso extraordinário 716-378 começou em 2014, com a relatoria do ministro Dias Toffoli, em sessão presidida pela ministra Carmen Lúcia. Vamos ouvir agora os amici curiae que falaram pelo Estado de São Paulo e pela Fundação Padre Anchieta. Se era uma fundação pública e se ela, embora constituída sob a forma privada, estivesse submetida à gestão pública, em primeiro lugar, a Justiça do Trabalho não seria competente. Porque aí, como entidade do Estado de São Paulo, a competência para processar e julgar os feitos seria de uma das varas da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Essas fundações só existem em âmbito federal especificamente por força dessa razão histórica associada ao regime remuneratório, e concluiria novamente citando a ministra Carmen Lúcia, que na ADIM 191 deixou claramente consignado que permanecem nos diferentes quadros da administração pública não poucas fundações de direito privado, e a elas não se aplicava um regime jurídico de direito público, nem a seus servidores o regime jurídico administrativo. Vamos agora ao voto do relator, ministro Dias Toffoli, cuja tese foi vencedora. Ele entendeu que o regime jurídico aplicável às fundações públicas de direito privado é diferente do serviço público. Os empregados da Fundação Padre Anchieta pertencem ao regime da legislação trabalhista. A estabilidade especial do 19 do ADCT não se harmoniza com os direitos e deveres previstos na legislação trabalhista. Após o voto do relator, a ministra Rosa Weber pediu vista e suspendeu o julgamento do recurso extraordinário. O julgamento foi retomado em 1º de agosto de 2019, com o voto da ministra, que abriu divergência e manteve o entendimento do TST para dar estabilidade ao empregado da Fundação Padre Anchieta. Não há dúvida de que o quadro pessoal da Fundação Padre Anchieta está submetido à legislação trabalhista, né? O que eu afirmo, até porque admiti que ela se trata de uma fundação de direito privado. E sendo uma fundação de direito privado, difícil seria entender que o seu quadro pessoal estivesse submetido a um regime estatutário. É um regime seletista. Vamos ouvir agora o voto do ministro Edson Fachin, que acompanhou a divergência aberta pela ministra Rosa Weber. O exame que fiz, senhor presidente, vou juntar declaração de voto nesta direção, vai, e peço todas as vezes a Vossa Excelência, no sentido da conclusão da eminente ministra Rosa Weber, que abriu divergência em relação a esta aplicabilidade ou inaplicabilidade como sustentado pelo voto de Vossa Excelência. Já o ministro Roberto Barroso acompanhou o relator e deu provimento ao recurso. Eu penso que o artigo 19 consagra uma exceção, que é uma concessão de estabilidade, inclusive independentemente de concurso público. Haveria aqui uma dúvida que houve no início da vigência da Constituição de 88, de saber se empresas de economia mista e empresas públicas, o provimento dos cargos estariam ou não sujeitos a concurso público. Em algum momento, o Supremo estabeleceu que estariam. O ministro Fux também entendeu que não há como conceder estabilidade própria de servidor público a empregado de regime privado, seletista. Não faz nenhum sentido, no meu modo de ver, conferir ao servidor seletista a estabilidade do servidor estatutário, assim como este não tem direito à indenização compensatória, seguro-desemprego, fundo de garantia. São 2 regimes, no meu modo de ver, completamente distintos, cada qual com a sua forma de proteger o trabalhador. Já a ministra Carmen Lúcia acompanhou a divergência e negou o recurso.
Para ela, o tipo de atividade exercida não é o determinante, e sim o regime jurídico e a forma de manutenção. Essa situação de fundações administrativas, fundações da administração pública, que entregam para a administração pública, mas que tem essa conotação públicas, é dada basicamente pelo regime jurídico e pela forma de manutenção, muito mais do que pelas suas atividades, porque nenhuma dúvida que a atividade educacional, por exemplo, dá o tom ou regime de uma entidade da administração pública, casos típicos de saúde e educação, e neste caso aqui de radiodifusão e TV, mas que não altera o que se vai aplicar em termos da incidência sobre os servidores. O ministro Ricardo Lewandowski seguiu o entendimento de que a fundação foi criada e mantida pelo Estado. Por isso, acompanhou a divergência. Observo, senhor presidente, que na escritura pública de constituição da Fundação Padre Anchieta consta que o Estado foi representado pelo secretário de governo daquela unidade da federação, sendo que os seus atos constitutivos foram aprovados pelo governador do Estado, de acordo com o artigo 4º da Lei de Criação. A recorrente ela é gerida por uma diretoria executiva, sendo que o diretor-presidente e o diretor-vice-presidente são de livre escolha do governador do Estado de São Paulo, conforme consta do Estatuto. O patrimônio da entidade foi constituído por dotação com dinheiro do governo do Estado, na forma do artigo 5º da citada Lei 9.849, de 67. E, no caso de extinção, os seus bens reverterão ao patrimônio público na forma do artigo 10 da lei mencionada. O voto do ministro Gilmar Mendes foi rápido. Como vota o ministro Gilmar Mendes? Vossa Excelência, com as vênias devidas. O ministro Celso de Mello também acompanhou o relator. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas não estão abrangidas pela cláusula excepcional, sim, institutiva da estabilidade anômala ou extraordinária, fundada no artigo 19 do ADCT. E Vossa Excelência também destaca, isso consta da sua clara ementa, que o termo fundações públicas há de ser compreendido, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como se referindo a entidades autárquicas, a entidades autárquicas de natureza fundacional. O julgamento contava até aquele momento com 5 votos a favor do recurso e 4 negando o provimento. Por se tratar de um tema de repercussão geral, embora não fosse necessária maioria absoluta, o presidente Dias Toffoli preferiu adiar a decisão para colher, na sessão seguinte, os votos dos ministros ausentes, justificadamente Alexandre de Moraes e Marco Aurélio. O julgamento foi retomado na sessão seguinte, em 7 de agosto de 2019. Na última sessão, após os votos dos ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski, que negavam provimento ao recurso extraordinário, e dos votos dos ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Celso de Mello, que acompanhavam o relator dando provimento ao recurso, o julgamento foi adiado para colher em assentada, que agora se realiza, os votos remanescentes. Passo a palavra ao ministro Alexandre de Moraes, então, para o seu voto. O ministro Alexandre de Moraes seguiu o relator, fechando a corrente vencedora, por entender que a estabilidade prevista na Constituição Federal não alcança o empregado de fundação pública de direito privado. Esse tribunal, várias vezes, já confirmou sua visão hermenêutica restritiva ao assentar que a estabilidade especial não alcança os empregados de empresas públicas e sociedade de economia mista. A propósito, foram invalidadas pelo Supremo Tribunal Federal diversas normas de direito transitório de constituições estaduais que, dispondo sobre a mesma regra de estabilização do artigo 19 do ADCT, haviam estendido essa possibilidade para funcionários das referidas entidades de direito privado. Entendo que os funcionários da Fundação, em análise
não gozam da restrita estabilidade prevista no aludido dispositivo constitucional, pois o benefício somente alcançou os servidores públicos civis da União, Estados, Distrito Federal, municípios, da administração direta, autarquia e fundações públicas de direito público, ou seja, excluindo os empregados das fundações de direito privado, as empresas públicas e sociedades de economia mista. Compartilho, portanto, dessa percepção, no sentido de que a expressão fundações públicas constante no aludido dispositivo constitucional, artigo 19 do ADCT, refere-se apenas a fundações públicas estruturadas como entes autárquicos, fundações autárquicas ou autarquias fundacionais. Pelo exposto, acompanho voto de Vossa Excelência e dou provimento ao recurso extraordinário. O último a votar foi o ministro Marco Aurélio, que acompanhou a divergência e citou o parecer da Procuradoria-Geral da República. Não posso desconhecer esses aspectos. E o parecerista, inclusive, cita um grande pensador de direito, Celso Antônio Bandeira de Mello, no que revela saber-se se uma pessoa criada pelo Estado é de direito privado ou direito público é meramente uma questão de examinar o regime jurídico estabelecido na lei que a criou. Se lhe atribuiu a titularidade de poderes públicos, e torno a frisar que ela foi criada substituindo um serviço que estava vinculado à Secretaria de Educação de Direito Público, se lhe atribui a titularidade de poderes públicos e não meramente o exercício deles, e disciplinou-a de maneira a que suas relações sejam regidas pelo direito público, tanto que é o governador quem escolhe o dirigente maior da fundação, a pessoa será de direito público, ainda que se lhe atribua outra qualificação. Para acompanhar a ministra Rosa Weber e os colegas que votaram antes de mim no mesmo sentido, no voto proferido, desprovendo, porque o recurso aqui é da Fundação Padre Anchieta, desprovendo o recurso. O presidente Dias Toffoli anunciou, então, o resultado do julgamento e a proposição de tese. Proclamo o resultado por maioria. Foi dado provimento ao recurso vencidos a ministra Rosa Weber, ministro Edson Fachin, ministra Carmen Lúcia, ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Eu passo a Vossas Excelências a seguinte proposta de tese. Item 1. A qualificação de uma fundação instituída pelo Estado como sujeita ao regime público ou privado depende, 1, do estatuto de sua criação ou autorização, e 2, das atividades por ela prestadas. As atividades de conteúdo econômico e as passíveis de delegação, quando definidas como objetos de dada fundação, ainda que essa seja instituída ou mantida pelo poder público, podem se submeter ao regime jurídico de direito privado. Item 2. A estabilidade especial do artigo 19 do ADCT não se estende aos empregados das fundações públicas de direito privado, aplicando-se tão somente aos servidores das pessoas jurídicas de direito público. A tese foi aprovada por maioria, vencido, em parte, o ministro Ricardo Lewandowski e, contrário, o ministro Marco Aurélio. E depois do intervalo, você vai acompanhar o julgamento que discutiu sobre a remuneração máxima no serviço público brasileiro. Não saia daí, a gente volta já. O Grande Julgamentos está de volta, hoje com mais um programa especial. Agora a gente mostra para você como foi o julgamento que decidiu sobre a remuneração máxima no serviço público do país. A Constituição Federal diz que o valor não pode exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do STF. Mas em casos de acúmulo de aposentadoria e pensão por morte, o que será que os ministros decidiram? É o que você vai conferir agora. O relator do recurso foi o ministro Marco Aurélio. A servidora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
impetrou o mandado de segurança originário contra o ato do presidente em exercício, à época em que fizeram o requerimento para afastar o teto, visando a percepção acima do que percebido, recebido por ministro supremo, que é o teto constitucional. E logrou êxito. A procuradora Márcia dos Anjos, do Rio Grande do Sul, falou como amicus curiae por ter sido admitida no processo para trazer contribuições à discussão do tema. No caso dos presentes altos, não há redução da remuneração, porque pensão não é remuneração e o que tem que ser reduzido é a cota da pensão. Claro que se vê um decréscimo da renda familiar, mas este decréscimo é oriundo da própria diminuição do núcleo familiar. O ministro Marco Aurélio votou pela aplicação do teto remuneratório nesses casos, por entender que não se tratava de duplo vínculo, o que é permitido pela Constituição Federal em algumas exceções. Não se trata de vínculo do servidor, no caso a servidora, dela própria, com o poder público, duplo vínculo, autorizado pela Constituição Federal. Sob a vigência da emenda constitucional número 19, veio a falecer o marido. E aí ela passou a perceber que ainda estava em atividade, remuneração e pensão decorrente desse evento. O voto do relator ministro Marco Aurélio, favorável aos argumentos da União, foi seguido pelo ministro Edson Fachin. Acompanho, Sua Excelência, não tenho dúvida alguma da circunstância e foi levada em consideração pelo eminente ministro relator para fazer incidir o teto no montante das verbas cumuladas, ou seja, teto, para o rigor da própria palavra, tem precisamente esse sentido e o eminente ministro relator traz à colação. A ministra Rosa Weber também acompanhou o relator por entender que o teto deve incidir sobre os proventos de forma acumulada e não isoladamente sobre cada um deles. Uma vez que Vossa Excelência explicita que o único tema em debate é a possibilidade ou não de observância do teto, e foi afastada, na origem, a compreensão de que o teto deveria ser observado com relação a cada uma das verbas, ou seja, proventos, observado o teto com relação a ele, e pensão, observado o teto com relação a ela, e não o somatório das duas parcelas. Eu me manifesto na linha defendida por Vossa Excelência e provejo, portanto, o recurso extraordinário do Estado do Rio Grande do Sul, acompanhando o relator. O voto seguinte foi do ministro Luiz Fux, que também acompanhou o relator. Para o ministro, como a servidora não exercia duas funções, os proventos não poderiam ser considerados de forma isolada. Eu estou entendendo, digamos assim, acompanhando o ministro Marco Aurélio, mas também, muito embora na ratio decidendi, eu levo em consideração essa observação que o ministro Fachin acaba de fazer. Porque se ela recebesse só pela aposentadoria, eu sei que não foi suscitado isso, ministro Marco Aurélio, só estou argumentando um tanto. Se ela se aposentasse e recebesse menos do que teto, e recebesse a pensão por morte do marido, que também ficaria abaixo do teto, não haveria problema nenhum. Então, o ministro Fachin está entendendo, a acumulação é possível, mas bate no teto. Eu acho que essa é a inteligência da nossa jurisprudência. Em seu voto, o ministro Roberto Barroso lembrou a situação econômica vivida pelo país. Para ele, a aplicação do teto constitucional é justificada. Também eu não teria qualquer dúvida da possibilidade de acumulação dessas duas verbas que têm origens diversas e fontes de custeio diversas. Porém, me parece, e aqui gostaria de fazer essa observação, me parece legítimo e razoável que, num ambiente de crise fiscal e de déficit crônico do sistema, que se faça essa opção. O ministro Roberto Barroso concluiu então seu voto, acompanhando o relator, mas ressaltou que se a situação do país fosse outra,
seu voto poderia ser diferente. Num quadro fiscal e social brasileiro, em que esta pessoa já bata no teto, portanto estamos falando de quase R$40 mil brutos, eu considero uma política pública razoável se fixar este limite em razão da crise fiscal e social do país e do desequilíbrio do sistema previdenciário. E faço esse destaque, presidente, para enfatizar que o fato de haver uma crise fiscal não é o fator determinante de uma decisão, porque, como disse, não produziria o horror jurídico para evitar o horror econômico, mas considero razoável essa interpretação e acho que ela realiza melhor o interesse público, a meu ver, sem frustrar um direito fundamental por considerar que uma remuneração dentro do teto, nas circunstâncias brasileiras, é bastante razoável. Com essas considerações, eu estou acompanhando a conclusão do eminente relator. Vamos ao voto da ministra Carmen Lúcia, que também acompanhou o relator. Estou acompanhando, senhor presidente, o ministro relator, exatamente pelas razões que já foram aqui por ele expostas. Vale dizer, cuidam-se de, enfatizou o ministro Fux, fatos geradores distintos, entretanto, a questão do teto está posta com outro fundamento, como muito bem explicitado pelo ministro Marco Aurélio. O ministro Ricardo Lewandowski acompanhou o relator por entender que a situação em debate não se confundia com outras, já analisadas pelo STF. Eu estou acompanhando integralmente o eminente ministro relator, com a ressalva que já foi feita não só por Sua Excelência, mas agora com mais detalhe pelo ministro Fux, no sentido de que esta situação não se confunde com aquelas já decididas pelo Supremo Tribunal Federal nos RS 602043 e 612975, ambos de relatoria do ministro Marco Aurélio, em que se assentou que nos casos em que a Constituição permite a acumulação de cargos, então não se aplica o teto em se considerando o somatório dos ganhos do agente público. Então são situações distintas e, neste sentido, fazendo esse distinguishing, senhor presidente, eu acompanho integralmente o relator. Para o ministro Gilmar Mendes, o teto constitucional gera muita discussão. Mas, no caso em debate, deve ser aplicado a soma dos valores recebidos. Considerando o debate que se coloca, a pensão mais os vencimentos do exercício de atividade, e considerando também esse mix que alimenta a pensão, se nós tivéssemos, talvez, um modelo de pensão de caráter tipicamente previdenciário, como já disse o ministro Barroso, e obtido a partir da própria atividade, talvez nós nem pudéssemos cogitar de aplicação do teto. Mas, em se tratando deste mix em que há um financiamento inequívoco por parte do Estado, me parece razoável, pelo menos, aplicar-se o teto nessa matéria. Até então, todos os votos eram favoráveis ao recurso da União. Mas o ministro Celso de Mello citou diversos precedentes da Corte e abriu divergência por entender que tratavam-se de direitos distintos, com fato gerador diferente. Os dispositivos da Constituição só permitem a compreensão de que todas as restrições referem-se sempre a uma única pessoa. Quer dizer, remuneração, proventos e pensões decorrentes do exercício de cargo ou emprego por uma determinada pessoa estão submetidos ao teto constitucional. Por outro lado, quando se trata de recebimento de pensão por morte, que é a única situação em que a pessoa diferente do instituidor receberá seus benefícios, cumulativamente com remuneração ou com proventos de aposentadoria, verifica que a Constituição Federal não contém dispositivo que permite extravasar o entendimento da aplicação do teto, pois se trata de situações de servidores distintos que geraram direitos distintos. Tenho para mim que se impõe, consideradas tais razões, e com a vênia
do eminente ministro relator e de todos os ilustres juízes que o acompanham, entendo que se impõe negar provimento ao presente recurso extraordinário interposto pela União Federal. Após a divergência aberta pelo decano, o ministro Ricardo Lewandowski mudou seu voto. Nós todos temos que ingressar num julgamento com o espírito aberto, com a mente aberta, pronta a acompanhar os debates e ficar sensível aos argumentos que nos pareçam juridicamente mais sólidos. E eu peço, então, a devida vênia ao eminente relator para acompanhar agora o voto do ilustre decano desta corte, o ministro Celso de Mello. Eu penso, inclusive, que esta solução, agora alvitrada pelo eminente decano, se mostra mais consentânea com aqueles julgamentos que o plenário proferiu nos REs 602043 e 612975, porque senão estaríamos fazendo uma distinção, a meu ver, data vênia, odiosa entre essas situações. Ou seja, entre aquela situação em que a Constituição permite a acumulação de cargos e esta outra, em que o decano bem ressaltou, que decorre de duas situações jurídicas absolutamente distintas, de fatos geradores diferentes, que devem, a meu ver, levar à compreensão que o teto deve se aplicar isoladamente a cada uma dessas situações. A divergência também foi acompanhada pelo ministro Dias Toffoli. Do acordo do TJDF, destaco o seguinte item, abro aspas, não incide o teto constitucional sobre o montante da acumulação dos vencimentos e benefício de pensão. Trata-se de direitos distintos, constitucional e legalmente garantidos, tendo o primeiro como fato gerador o exercício de cargo público e o segundo, a morte do segurado. Segurança que se concede quanto a este aspecto em particular, a fim de determinar a douta autoridade coatora que, para efeito de aplicação do teto remuneratório, considere o valor de cada parcela recebida pela impetrante individualmente. Fecho aspas. Ou seja, o acórdão recorrido garantiu à impetrante que ela tem direito, em razão de títulos distintos, de perceber a pensão e de também perceber os valores referidos à sua aposentadoria. E o teto incidirá, por serem títulos distintos, separadamente, e não na somatória. É exatamente os termos do voto brilhantemente apresentado pelo ministro Celso de Mello, no sentido de negar provimento, pedindo vênia aos entendimentos contrários. Por 7-3, o STF decidiu pela incidência do teto constitucional no caso de recebimento de aposentadoria e pensão por morte por servidor público. Como é de repercussão geral, o tema servirá de parâmetro para julgamentos de casos semelhantes em outros tribunais. E assim a gente encerra o Grandes Julgamentos de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Acompanhe a nossa programação também no site da TV Justiça ou no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até o próximo. Tchau.